2013 eu saí para caçar, então quando eu cheguei lá onde eu ia caçar, que era num barreiro, uma distância boa daqui, mais ou menos uns 4 quilômetros. Aí então aconteceu que a espingarda disparou, eu caí no chão do tiro que eu levei, quando me levantei, o que eu pensei na minha vida foi que eu estava morto, né? Praticamente morto. E a minha fé é muito grande, graças a Deus. Eu estou viva hoje porque eu digo todos os dias quando eu me levanto. Eu sou um milagre de Jesus, de Santa Chagas. Sou um milagre de Deus na minha vida. Porque se não fosse a fé que eu tenho, eu acho que nem existia hoje. Porque eu tantos problemas de saúde que eu tenho. E agradeço muito a Deus por estar viva. Minha família também, graças a Deus. Foi de umas 5 horas da tarde esse acidente. Quando eu vim lá pra cá, de repente o cachorro atravessou na frente, quando eu já estava no chão. Desmaiei, nem vi quando caí, nem nada. Já tive fé já retornei quando eu cheguei lá no hospital. Fui direto pro Valfredo Natal. Passei um mês, mulher, internada, quase um mês, faltou bem 3 dias só pra chegar um mês. Passei 7 dias lá no Valfredo, depois passei bem 20 e pouco lá no Memorial, fiz a minha cirurgia lá no Memorial. Quando a Cristo abracei, dei de mão para o pecado. Vida velha eu deixei, por Jesus fui transformado. Só não deixei minha terra, minha taqueira de fulô, meu carro de boi a roça, eu não deixei não, senhor. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra ti sem mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Manteu história. É 69 anos, né? A história é sofrimento. Sofrimento já passei. O momento é terrível, E mas... pra mim não passei nada. Jesus sofreu, pra mim não sofri nada na vida. Mas sofreu Jesus. É verdade. O meu sofrimento em nenhum momento se compara ao sofrimento de Jesus. Meu pai sofreu 40 anos. Aí minha mãe olhava pra ele: Severino, você é assim, você não... Nesse sofrimento que você vive, o que é que você acha? Ele olhava pra minha mãe e dizia assim: ele quer sofrer bem muito nessa terra e na outra vida não sofrer. Que aqui nesse torrão velho é passageiro. Se viver 500 anos não viveu nada para outra vida. A outra vida é para século sem fim, amém. Olha. Eternidade. E sofreu muito. E um ano do sofrimento dele aí foi que era triste. O sofrimento dele era grande. E não teve médico que desse jeito, ele sofrendo e ninguém via ele se maldizer. Não se maldizia não. Aí meu irmão que lutava com ele disse: ah, Maria, o sofrimento desse, meu filho, diga isso não. Ele não está sofrendo nada não. Vai sofreu Jesus. Tá vendo? É uma paciência, né? Sofrendo dor e ele não... Às vezes dava um gemido ali, mas se aguentar, que era para... Mamãe não vê minha mãe aperreada, né? Mas ele sofreu muito. Mas sofreu Jesus. Verdade. Eu sou o evangelista Robson e estamos na responsabilidade de anunciar o evangelho aqui no sítio Arapuá, falando um pouco do amor de Jesus em cada casa e poder ter a alegria de poder compartilhar esse evangelho, essa boa notícia que ajuda as pessoas a entenderem um pouco mais sobre Jesus, poder sentar nas casas, conversar com as pessoas, ouvir sobre a sua lida, sobre a sua labuta do dia a dia e poder tocarmos ideias e experiências sobre o que o Senhor tem feito e há de continuar fazendo nas nossas vidas. Ouvir pessoas se reconciliando, pessoas confessando a Jesus como Salvador, pessoas que ouvem, que deixam as suas portas abertas para o Evangelho
e saber que Jesus Cristo tem entrado e tem feito a diferença. E nós do Semear no Sertão nos alegramos muito em poder fazer parte do anúncio dessa boa notícia do Evangelho de Jesus e poder espalhar em todas as casas, em vizinhanças e sítios onde nós passamos e poder ver o agir de Jesus. Isso não tem preço, por isso sempre, quando ouvimos o chamado de Jesus para o anúncio do Evangelho, nós também sempre dizemos sim e nos movemos e dizemos: Senhor, eis-me aqui, usa as nossas vidas para a glória e louvor do Teu santo e maravilhoso nome. Amém. A fé, diz a palavra que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Se o senhor quiser ir pro E aí, já tem aqui, ó, que anda por seu afilhado aí, seu... Se o senhor quiser ir pro Couto de Pedra, ali, sexta-feira, vai escutar um pouquinho da palavra de Deus. Sexta-feira a gente vai fazer um culto na casa de Pedro, 4 horas da tarde. Sou Gleibson Coelho, faço parte da missão Semear no Sertão. Venho aqui no sítio Monte Alegre, sou um dos missionários que está aqui trazendo um pouco da palavra de Deus, né? Venho liderando aqui uma equipe que vem nas casas, procurando as pessoas, que muitas vezes nas casas um pouco distantes, e até algumas vezes pessoas que moram até sozinhas, onde a gente é difícil encontrar, onde temos um pouco de dificuldade, até na questão de locomoção, de acesso, devido à extremidade que as pessoas circulam e moram. Mas o nosso objetivo realmente é esse, é encontrar essas pessoas que muitas vezes ninguém chega perto, ninguém vem procurar, mas nossa missão, qual o nosso Deus colocou para nós, é de levar um pouco dessa palavra, é de semear um pouco da semente de Deus nesses corações, que mais sozinho que esteja, mais distante que moram, mas a palavra de Deus colocou em nossos corações de ir até eles. E a gente vai lá procurando, encontramos pessoas assim como o seu Júnior, que mora só, trabalha sozinho, ou com outras pessoas também que a gente depara no caminho, nas estradas, que tem lá a família e muitas vezes pouco recurso. A casa às vezes falta algumas coisas, mas nós viemos trazer a ele algo muito importante e mais precioso que qualquer bem material, algo que vem de Deus. Esse algo que vem de Deus é a sua palavra, é a sua mensagem, é o seu Evangelho. É como diz a palavra da Escritura, é as boas novas de salvação que tem chegado a todos os sítios e cidades daqui do sítio de Monte Alegre. A rota é essa, sai daqui, pega a rota assim e vai até achar. Chega lá, os irmãos estiver voltando, a gente traz um, outro. Já fala outra coisa. É porque esse ano choveu muito e ninguém fez nada, meu amigo. Eu moro só. Mamãe morreu, vai fazer 2 anos agora em agosto. Aí eu vim na roça, né? Enfim, nada de roça. Tem negócio do convênio, né? Por Deus, né? Sozinho, moro sozinho. Aqui, olha, você tá vendo, né? Aí vai, né? Aí vai limpando a lavoura, tá vendo? Olha. Tá vendo, meu amigo? Aí você planta o milho aí, o milho. Você planta o milho, passa o risco com um banco e planta na matraca e a limpa, né? Primeiro você corta com um trator, né? Ou capinhadeiro mesmo, corta e vai. Olha, tem uma lavourinha aqui, na vale. Carregue o meu, que eu levo o seu. Meu fardo é leve que nem carga de algodão. Deixa eu levar seu caçoar. Meu nome é Iranildo Pereira, sou pastor, né, da Igreja de Cristo no Brasil, em Timbal do Sul, né? Também faço parte da coordenação Semear no Sertão, da missão. E estamos em missão, né, aqui no povoado Jucuri, né? Estamos fazendo aqui, visitando as casas, conhecendo as pessoas, né? E um dos objetivos nossos é pregar e anunciar o reino de Deus, né? Acabamos de abordar aqui a irmã Dona Nova, nos recebeu, nos recepcionou, né?
como em outras casas a gente chegou a entrar, e algumas casas tiveram algumas resistências, mas isso é normal acontecer no Evangelho. Estamos aí anunciando, pregando o reino de Deus e dizendo que Jesus é bom. Em forma de cruz enxertada de vergonha e dor. Foi desse jeito que ele assumiu sua sentença de morte, o seu fardo levou. Aí mesmo, o que é que vocês querem mesmo? Meu Deus, que mulher brava. É Vai brava conseguir, mulher, porque Jesus é bom. Conseguimos. Ô, glória. É isso, Pedro. Saiu na foto agora. Como começou o projeto, início de 2019, quando estava em casa, durante a noite, acordei já tendo sonho, né? O Senhor me entregando algo para ser feito entre os povos rurais do sertão nordestino, no Agreste, e passei a escrever. Passei a escrever esse projeto e quando amanheceu o dia eu compartilhei com a minha esposa. Mas assim, a gente não sabia como ia desenvolver o projeto. Então ficou um projeto escrito, porém engavetado. Os anos se passaram, depois de 3 anos, mês de março de 2019, quando estávamos caminhando para uma congregação em Natal, para cultuar o Senhor, e bradou no meu coração e eu compartilhei com a minha esposa, Dinha, o projeto. E Dinha perguntou para mim, que projeto? E ali a gente começou a conversar. Quando terminou o culto que chegou em casa, eu fui logo procurar o que eu tinha escrito, o que Deus tinha entregado há 3 anos atrás. E quando a Marilde chegou falando a respeito desse projeto, eu não vou negar, fiquei um pouco temerosa, mas depois que nós conversamos e oramos, o Espírito Santo testificou. Não é? Então hoje estamos marchando na terra, levando o Evangelho, né, que cura, liberta e salva. E louvamos a Deus porque nessa caminhada temos conhecido tantas pessoas, né, de uma forma inexplicável, e quando saímos do lugar, deixamos um pouco de nós e levamos também conosco cada morador, cada pessoa visitada, cada pessoa alcançada, os líderes da comunidade, né, os pastores, ao qual nós chegamos para apenas ofertar, apenas nos entregar, nos doar para essa obra, né? Só temos mesmo que agradecer a Deus por poder levar aos povos rurais essa palavra de vida. E antigamente uma mulher que sangrava, ou qualquer pessoa com algum problema físico, ele era retirado do meio da sua família, da sua parentela, porque essa pessoa, irmã Tiquinha, ela era chamada de impura. E quem tocasse nesta pessoa se tornava impura. Sou líder aqui de uma equipe que está evangelizando na comunidade Bom Descanso. Temos 2 equipes porque tem uma quantidade grande, né, de pessoas a ser alcançadas, a ser ministradas através da palavra do Senhor. E graças a Deus aqui nós encontramos uma abertura, até porque existe já um pastor aqui que vem também fazendo esse trabalho, anunciando o reino, visitando os lares. Então, graças a Deus, são poucas pessoas que ainda não decidiram receber, né, nos receber, mas louvamos ao Senhor porque Ele está fazendo. Né? E falar sobre o semear no sertão, temos vivido os momentos extraordinários na presença do Senhor, crescendo, né, através do conhecimento da palavra, mas ainda maior o prazer de servi-lo e obedecê-lo, levando essa palavra de vida, essa palavra que me alcançou, né, e me transformou. E hoje eu faço de todo o meu coração e com o maior prazer anunciá-lo até que ele venha. Meu nome é Sara Medeiros, eu estou como líder de equipe aqui no sítio Bom Descanso. Aqui nesse sítio estão 2 equipes, por ser um sítio maior e também pela quantidade de residências, né? Comparado com os outros sítios, a maioria já tem um certo contato com um trabalho que já vem sendo feito aqui há algum tempo por outros missionários, então assim, tiveram uma facilidade maior de nos receber. No início, ele é a videira, né? Verdadeira. E nós precisamos estar ligados a ele, para que nós possamos, né, dar os nossos. Eu gosto de ver Dinha pregando isso. É demais, é demais.
Aí diga assim, eu fico na igreja. Aí ela sai pensando. Esse é o povo bonito que vai morar no céu. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Parece uma pedra ali do pátio. O povo bonito que vai morar no céu. Ô, glória, isso aí, velho. De sandália de alpercata comendo poeira e chão. De sandália de alpercata comendo poeira e chão. Os pés de quem prega o evangelho com formosos são. Não sou apenas certo, meu amigo me tornei. Certa feita o Senhor em sonhos falou comigo sobre 9 localidades e ao acordar o Senhor me fez levar a escrever o nome daquelas localidades e a passar, vivenciar aquilo, algo onde nós podemos compartilhar com algumas pessoas, alguns entenderam, outros nem tanto, mas o bom dessa parte é nós saber quem falou conosco, quem falou ao nosso coração. E naquele exato momento eu tinha certeza que tinha sido o Senhor Jesus que tinha falado ao meu coração. E aquilo aí eu planejava comigo mesmo, pensando em, quem sabe, através de um evangelismo de 3 dias, poder evangelizar sexta, sábado, domingo. E eu comentei desse sonho que o Senhor me deu com o Bispo Heraldo. E ele pôde nos ajudar de uma forma maravilhosa. Cremos que Deus o direcionou, cremos que Deus falou ao seu coração. E assim que eu contei o sonho para ele, ele já nos respondeu com algo maravilhoso sobre um projeto missionário, o qual estamos servindo aqui no Rio Grande do Norte, em Lagoa de Velhos. E isso foi maravilhoso para nós, porque quando soubemos da novidade e esperávamos 3 dias de evangelismo, era o que eu clamava, era o que eu pedi ao Senhor, e o Senhor nos presenteou com 11 dias intensos, manhã, tarde e noite, e foram dias maravilhosos, onde vimos o Senhor fazer coisas grandiosas em nosso meio. Durante esses 11 dias a gente percorreu algumas comunidades próximas do Juá, mas entre elas teve um caso especial de uma jovem que há 12 anos estava presa dentro de seu quarto, e o Senhor nos direcionou à casa dela, onde ela abriu a porta, ela nos recebeu, o projeto Semear, e a gente, a partir desse dia, viu Deus fazer grandes coisas na vida dela. Deus libertou aquela moça da depressão, e a gente continuou acompanhando esse processo, e temos visto que Deus continua operando grandes coisas naquele lugar. Se pensar no ano policial, vai ser assim.
veio vem não. Ele vai lá pro canto pro colher nacional. Tira a mão aí. Bota a mão aqui embaixo. Ajeita ela. É porque... Pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Como sinal que tu estás neste lugar. Possa falar através dela, Senhor, através da tua palavra aos nossos corações, e que essa palavra possa nos fortalecer para tudo aquilo que vamos viver hoje. Te agradecemos, Senhor, por tudo que já tens feito e pelo que ainda vais fazer, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Na oportunidade ali, o Senhor está falando através dela. Pude ver os louvores, as pessoas que estavam ali, todo mundo concentrado naquilo que estava vindo da parte do Senhor. Todo mundo concentrado, as mulheres não queriam perder um detalhe. Elas não queriam perder uma palavra que estava sendo dita ali. Aqueles que estavam mais próximos dela, aqueles que estavam mais distantes, estava todo mundo concentrado, eu estava numa posição estratégica, eu estava vendo todo mundo. Eu estava numa distância como daqui nessa residência, eu estava podendo ver todo mundo centrado. E ela tem essa facilidade, né, de contextualizar. E eu dizendo, meu Deus do céu, usa a tua filha. E aquele momento ali de louvor, de palavra, de oração, aquelas pessoas não vão esquecer. Lembra quando a mulher disse, você já orou por mim? Ninguém esqueceu, mas quem recebe não esquece. Pronto, essa é a história, você vai contar mais ainda, sabe por quê? Sabe meu filho João Batista? Sim. Que trabalha no posto, que está para se aposentar, mas eu conheci a história, a origem do nome dele. Ele era assim, ó. João Jesus Batista? Cristo, com Jesus Cristo. João Batista Jesus Cristo? Era primo. Primo! Tô dizendo pro senhor que o senhor vai gostar. Olha o gato, isso. Agora o senhor guarda aqui, ó. E aqui. Porque o senhor vai contar muito essa história. Então, assim, quando João Batista chega aqui depois, o João Batista chega aqui para te contar uma história, eu não descobri a origem do teu nome. Eu pensava que era por causa de São João. Fui tu nasceu na época de São João, mas Não, não é foi João por isso Batista, o nome dele é João Batista. Guarda, que eu dizia senhor. Começamos a trabalhar no posto. Já pegou a Felipe também, pô, conhece ele, sabe como? Batistinha. Não, João Colbert. Chico Colbert e João Colbert. Eu sou do Colbert. Eu me chamo John de Albuquerque, eu sou líder da equipe de missões aqui no Sítio Ligação. O Senhor nos deu essa oportunidade de estar aqui. E a gente desde o primeiro dia tem trabalhado nessa comunidade, uma média de 25 a 30 casas. São muitas pessoas com realidades totalmente diferentes. E nós temos louvado ao Senhor pelo privilégio de poder chegar aqui, conhecer essas famílias, cada pessoa com sua história, com suas dores. E nós nos alegramos por poder compartilhar o Evangelho do nosso Senhor Jesus aqui com cada uma dessas pessoas. São pessoas de idade avançada, são jovens, são crianças que têm vivido realidades que para nós tem trazido tristeza ouvir a história, mas trazer a notícia da salvação, falar para eles que Jesus tem um plano para a vida deles, porque Jesus quer transformar a vida deles e ver o sorriso deles ao receber essa mensagem, tem nos trazido uma alegria muito grande por saber que a mensagem do Evangelho está transformando o dia dessas pessoas e nós oramos a Deus para que não transforme somente o dia delas, como suas vidas. E aqui estamos, continuamos o trabalho, estamos alcançando aqui, conversando com o seu Chico Colbert, né? O nome dele é Francisco, mas conhecido aqui como seu Chico Colbert, está nos recebendo e estamos mais uma visita para a glória do Senhor. E ainda há muito a ser feito e vamos continuar aqui nesse trabalho em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Gessé Franquilino, pastor presidente da Igreja Evangélica Batista Filadélfia, sede Nazaré da Mata. Sou também missionário campo, desde o ano 2019, quando começamos a desenvolver um trabalho de implantação de igreja aqui na cidade de Lagoa de Velhos, interior de Rio Grande do Norte, no início do sertão de Rio Grande do Norte. Como falei, chegamos aqui no mês de
agosto de 2019, né, quando iniciamos o trabalho de plantação de igreja. Começamos primeiro criando um relacionamento com a comunidade. Foi um trabalho que durou em torno de 3 meses para o primeiro culto, que se deu só em janeiro de 2020. E a partir de então nós temos envolvido trabalhos evangelísticos nos sítios que fazem parte da área rural de Lagoa de Velhos. Começamos com o sítio Ligação, onde inicialmente passamos a residir, e alcançando o Bom Descanso, sítio Arapuá, sítio Umari, o sítio Jucuri, e estendemos mais um pouquinho a nossa linha de ação, de alcance de moradores, proclamando o Evangelho, que foi o sítio Ipueira, Monte Alegre e até o sítio Oiticica, que fica em torno de 6 a 7 quilômetros aqui de Lagoa de Velho, mais precisamente o sítio Ligação. Né? Louvamos a Deus pelas estratégias que Ele tem nos dado para criar relacionamento com a comunidade, interagindo com ela, tendo uma participação direta na vida da comunidade, fazendo com que criasse não apenas o elo de amizade, mas de confiança, e credibilidade naquilo que a gente está fazendo. Mas o nosso objetivo principal é fazer com que Cristo fosse muito mais conhecido do que ele já sabe quem de fato é Cristo, né? Com esse plano de redenção que talvez para alguns era totalmente desconhecido. Então adotamos várias formas de fazer com que o plano de redenção, Jesus Cristo, fosse mais conhecido. Tendo a participação direta na vida social, cooperando aí com alguns moradores, alguns poucos moradores no atendimento médico, consulta médica, com cestas básicas, que a gente aqui chama de sacola, né? Todos os meses a gente faz isso, traz de Nazaré da Mata para cá, tendo uma participação também até mesmo em manutenção de casas, pintura, capinação, tendo o privilégio de poder participar da vida pessoal de famílias, com refeições, com um acolhimento muito agradável. Com isso a gente construiu um relacionamento muito agradavelmente, muito bom, né? E tem sido uma experiência muito agradável, que tem nos ajudado a amadurecer muito mais como pastor, principalmente como missionário, né? Nos ajudando a amadurecer no desenrolar desse ministério de liderança de igreja. E aqui foi algo novo para a gente. E assim, o mais desafiador para a gente aqui no campo, com as mulheres, é que elas tinham os seus sonhos, todo destruído, tinham pessoas depressivas também. Elas não acreditavam mais nos sonhos delas. Elas não queriam mais, não sentiam esse desejo de se arrumarem. E através da palavra do Senhor, isso foi nascendo novamente, na vida delas. E isso, a palavra do Senhor, fez com que essas mulheres entendessem que elas eram especiais, E na medida que elas começaram a entender que elas eram especial para o Senhor, elas começaram a se arrumar, começaram a sonhar outra vez. Então tem sido muito gratificante trabalhar no campo. Tem os seus desafios, são os desafios diversos, mas o Senhor ele tem nos instruído, o Senhor ele tem nos dado sabedoria em cada uma das adversidades. Então nós só temos que agradecer a Deus pelo privilégio que Ele tem nos dado de servi-lo a Ele fielmente. Meu nome é Elizabeth, estamos aqui nessa comunidade, um grupo evangelizando, 5 pessoas. Nós estamos aqui numa casa de Dona Maria das Neves, que nos recebeu de uma maneira assim, muito carinhosa, e abriu a porta de sua casa
para nós adentrar, né? E nós, né, falamos do amor de Deus, né? Falamos que Deus é bom, né? Que Deus prepara o homem e leva para o céu. E ela é uma pessoa assim que recebeu, né, muito bem a palavra de Deus, né? Porque ela é uma mulher de fé, né? Uma mulher, é um pessoal bem católico, né? Mas que eles não tem problema assim de religião, né? Nós fomos bem aceitos, ela recebeu muito bem a palavra de Deus, né? No seu coração, né? E estamos aqui, né? Em casa, evangelizando, levando as boas novas do Evangelho, né? Para toda essa comunidade. Já te deram seu prato? E o frango? Eu me chamo Zenaide Martins, sou a coordenadora do projeto Missões Semear no Sertão, a qual eu fico na cozinha, cozinhando para todos os semeadores, né, que saem para evangelizar. A minha importância nesse trabalho é ver a alegria, né, do pessoal que sai para evangelizar, e quando chega faço toda a comida com amor e tento fazer o melhor, né, para que eles, quando chegam, fiquem bem alimentados. E esse é um projeto que eu me dedico, né, 2 vezes ao ano, de janeiro e julho, e faço com todo o prazer. Esse é o meu chamado que eu tenho para fazer com missões. Eu me chamo Alice Isabelle e participo do projeto Semear desde a primeira edição. Eu comecei a participar quando eu tinha 13 anos e hoje, na 9ª edição, eu tenho 18. Né? E é muito gratificante participar desse projeto, não porque é o Semear em si, mas porque nós alcançamos povoados que muitas vezes não são alcançados nem pelo governo, nem até pela própria igreja, né? E o que me motiva a vir sempre para o Semear, né, já são 9 edições, porque não é confortável estar aqui, sinceramente. Estar longe de casa, longe dos pais, longe dos amigos, né? Nada confortável, é um contexto totalmente diferente do que eu vivo, né, morando na cidade. Mas o que me motiva a estar aqui é porque eu entendi a mensagem da cruz e seria muito egoísta da minha parte guardar isso só para mim. Tendo em vista que o Senhor, tanto como Ele me ama, Ele ama também o povoado, né, as pessoas do sítio, dos povoados rurais, né? E é isso que me motiva a estar aqui, a sempre vir, né? E é isso. Assim como a Alice, eu também estou, desde a primeira edição, participando do projeto missionário, Semear. E o projeto missionário, ele veio trazendo, assim, uma nova perspectiva de evangelho para mim, porque eu já era evangélica. Então, quando eu vim para a missão aqui, não foi primeiramente com o projeto Semear. Eu vim com um avanço, né, evangelístico. E aqui eu pude conhecer a realidade sertaneja, né? Porque é uma realidade muito dura. E quando eu conheci essa realidade, eu pensei, eu estou muito acomodada, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu fiquei, primeiramente, incomodada de estar no meu conforto e as pessoas estarem vivendo numa situação tão precária. E eu, como igreja do Senhor, porque isso é o que a gente aprende com o Evangelho, com Jesus Cristo, é que a gente tem que servir ao outro. Então, assim, eu fiquei muito incomodada. Eu fiz, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. E é isso que Ele me instruiu a fazer algo. Aí o projeto Missionário Semear, ele veio como um pontapé, porque além de alcançar a realidade sertaneja, ele alcança também pessoas, para mobilizar essas pessoas a fazer alguma coisa. Então essa é a importância do projeto, né? Que ele mobiliza as pessoas a fazer algo pelos outros, que é isso que a gente é ensinado pelo Evangelho de Cristo. Então foi isso que me comoveu, essa situação que me comove, de vir anunciar o Evangelho independente da circunstância, independente da dificuldade, porque há dificuldade, e a gente encontra muitas realidades duras, né? Prostituição, abuso infantil, alcoolismo, muitos vícios. Então a comunidade em si, rural, ela precisa ser muito bem tratada. E muitas pessoas não querem vir para cá,
né? Então são poucos que querem vir. Então eu me alegro em fazer parte dessa mobilização, né? De ir e dizer, vamos gente, a gente precisa ir para esse lugar está gritando por socorro. E não só um socorro de necessidades que a gente tem aqui nessa terra, mas mais de necessidades espirituais, que é uma necessidade que o nosso coração grita, o vazio da alma, né? Então é sobre essa visão que eu venho participando. E se o Senhor me permitir, eu vou continuar participando. Em nome de Jesus. Mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele pelos olhos da fé, mas um dia eu verei como ele é. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Eu tenho visto ele pelos olhos da fé, mas um dia eu verei como ele é. O touro matou o pai dela aqui na fronteira. Foi mesmo, foi? Rapaz. O quê? Ele estava com 86 anos. Meu pai. Caboclo matou o papai. Caboclo era um bezerro jeitado, a vaca estava morrendo. Ele fez um parto, criou o bezerro jeitado. Do bolso, cortou a barriga da vaca, tirou o bezerro. Aí o bezerro foi. Da propriedade. Ele criou enjeitado, dando numa mamadeira, pro final ele matou. Papai trouxe ele no braço, chama grande, 50 quilos. Aí acabou o papai. E depois que esse touro matou aqui, e ele saiu pra lá, ele urrava, sabe? Ainda tem lá no caminho, tem um pé de trapear que amarraram ele, ainda tem as marcas das pontas dele. Ele virou e doidou. Aí ele fez isso depois que cresceu, foi? Foi. Mané Medeiros comprou, não foi? Aí não mataram ele não? Eu tinha matado pra comer. Onde quem conhecia papai sabia que era o touro que matou o papai, ninguém comprou dessa casa. Não, aí deram, aí não, leva, tirou daqui, pronto, aí nunca mais, aí não deram. Deu pra matar fora, né? Aí imprensa, né? Aí puxa, aí tem essa bichinha aqui, bota aqui em cima, aí tira a telha, aí sai 1000 no dia. E é? Minha, a sai do presidente de academia. Aí tá o barro. Fazendo 1000 telhas. É duas, é uma aqui e outra lá. Aí quando uma sai, outra entra. Pá, Me desculpa a pergunta, o senhor se acidentou nessa máquina? Não. Não? A forrageira ali, moendo capim. Porque eu gostava de tomar um negocinho, aí eu decidi, eu tava meio. Aí a máquina comeu, pronto. Foi uma benção, nunca mais bebi. Foi 92. É de poeira do Aí depois deu um olho de peixe no pé, aí criou e teve que amputar. Alguém lembra a sandália de apertar? Aí fiquei na perna. Deu germe de curral. Aí chega no canto eu sei, eu acho que pelo menos tira a bota. Aí em cima no pé deu germe de curral, embaixo deu CA. Aí quando amputou, pronto, aí agora eu digo. Lindas, maravilhosos. É só gente bonita. Estima-se, há um levantamento de 15 milhões de pessoas, né, entre os nordestinos, né, do sertão, né, e muito pouco alcançado esses que vivem entre os rurais. Foi esse povo que o Senhor nos entregou. Foi esse povo que o Senhor nos confiou a mobilizar pessoas para que eles fossem alcançados, os rurais do sertão nordestino. E aqui estamos, 9ª edição, e louvado seja o nome do Senhor. No início bem que difícil, hoje continua a dificuldade, porque mobilizar pessoas, a palavra do Senhor já diz que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. A gente tem trabalhado por trabalhadores, para que esses possam compartilhar da sua fé em Jesus Cristo. E esses que estão nos recebendo possam crer e acreditar que o Cristo ele está vivo. Isso faz, trazendo a minha memória, né, quando Pedro e João vai subindo ali ao templo e depois que eles fazem o milagre, e logo em seguida os sacerdotes, né, vão questioná-lo pela ação que eles fizeram, e tão somente eles dizem que eles não podiam deixar de falar, né, do que viu e ouviu a respeito de tudo que o Senhor fez. Então nós também não podemos nos calar. Nós devemos falar tudo aquilo que temos visto, ouvido e vivido a respeito do que Deus tem feito em nós. O meu desejo, né, no meu coração é de continuar vindo para o projeto sempre, né, mesmo que algum dia eu não possa vir, eu vou estar sempre contribuindo ou financeiramente ou em oração, né, como eu já faço, ou enviando outras pessoas.
né? Porque é um projeto que eu entendo que não pode ser parado, porque é do coração do Senhor que isso aconteça. Amém. O que eu espero para o futuro do projeto é que a gente consiga, né, alcançar muitas outras comunidades. O possível que for que a gente consiga alcançar, que a gente possa alcançar simultaneamente vários projetos acontecendo no mesmo período. Eu vejo isso, né? Várias outras comunidades sendo alcançadas para a transformação do Evangelho, transformação social, as pessoas se mobilizando, as vidas que vêm servir sendo transformadas e também as vidas das comunidades também sendo transformadas. Essa é a perspectiva que eu tenho para o futuro do projeto comigo, ou se eu não puder participar, que eu esteja também em oração, mas contribuindo de outra forma, né? Porque a gente não sabe do amanhã, mas essa é a perspectiva que eu tenho. É Deus comigo. É Deus que me sustenta, que eu amanheci, sabe, sem força, sem coragem de me levantar da cama. Aí me começo a pegar com Deus, pedir ajuda a Deus, saúde, fé, coragem. Eu tenho uma Bíblia até que o pastor Jessé me deu. Às vezes me sento aqui, que eu sei ler, fui até a 8ª série. Me sento, leio que só ela. Aí Deus vai me dando mais força, fé, coragem. E eu segui as minhas atividades em frente. Jesus para mim é tudo. Só eu estar vivo. Aleluia. Só eu estar vivo, para mim Jesus é tudo. Meu marido morreu, sou viúva. Ficou um filho mais eu. Graças a Deus, nesse mundo eu não estou só. Tenho meus filhos, tenho 6 filhos. Graças a Deus. São os filhos que tudo são trabalhador, trabalham. Não são de beber, não são de fazer coisas erradas, né? Para mim já é um orgulho de Deus. O orgulho que Deus me deu na minha vida, meus filhos. Graças a Deus. Tanto as mulheres como os homens. Não tenho que reclamar de meus filhos, não. Deus é tudo na nossa vida. Tudo. Se nós não tivermos Jesus na nossa vida, o que é que nós somos? Quem me sustenta em pé é Jesus. Porque eu sei os problemas que eu tenho. É Jesus que me sustenta em pé. Foi o que eu pensei, vou morrer debaixo daquela árvore. Mas foi quando aí a voz chegou no meu ouvido e disse que eu não ia morrer. Aí eu lembrei na hora da bicicleta, que eu tenho de bicicleta. Aí peguei a bicicleta e peguei o beco. Tirei a camisa, coloquei a mão em cima com a camisa do ferimento, peguei no guidão da bicicleta e ia correr. Ainda aguentei chegar uns 2 km. Rodar uns 2 km, aí não aguentei mais, arriei numa calçada lá de uma casa. Aí o menino veio apanhar atrás de um carro para me levar. Aí me levaram para o Valfredo, Gugel, em Natal. Então chegando lá e o povo dizendo, isso aí tá praticamente morto. E eu sabendo que não estava. Eu digo, com os poderes de Deus eu vou sobreviver, que foi Deus que falou no meu ouvido que eu não morria. Milagre de Deus. Já passei por 4 ou 5 ou talvez mais. Deus só me livrando do pior, né? E eu sobrevivendo. Que eu levo o seu, meu fardo é leve que nem carga de algodão, deixa eu levar seu caçoar. E tão pesado você já nem pode andar. Que eu levo o seu,